Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai começar a falar sobre matrizes, tá? Então o que vem a ser uma matriz? Matrizes elas são tabelas, tá? Tabelas de elementos organizadas em linhas e colunas, tá? Pode parecer simples, e é simples, mas na verdade as matrizes elas são bem poderosas, tá? Tem bastante coisa aí que envolve matriz aí na álgebra, né? Quando a galera vai para o ensino superior aí estudar, tem bastante coisa aí que dá para fazer com matrizes, embora o conceito seja simples, tá? Então são tabelas organizadas em linhas e colunas, ok? Então a gente poderia citar um exemplo de uma matriz aqui, tá? Se eu pegasse, sei lá, os números 1, 3, 5, 4, 7 e 2, ok? Então, essa tabelinha, esses numerozinhos aqui dispostos, né, nessa tabela, eles formariam uma matriz. É comum a gente representar a matriz, os elementos, a gente fala assim, da matriz entre parênteses, tá? Então, a gente escreveria dessa forma aqui, tá? Então, essa matriz é uma matriz de números, os seus elementos são números. Tem que ficar claro aqui que as matrizes não necessariamente precisam ser de números, tá? Eu poderia ter aqui dentro funções, eu poderia ter como sendo elementos dessa matriz entes trigonométricos, senos, cossenos, coisa desse tipo, tá? Não necessariamente precisa ser de números. Então, são elementos dispostos, né, na forma de tabela, organizados em linhas e colunas, tá? Essa matriz aqui, ela tem uma linha, duas linhas, uma, duas, três colunas. Então, é uma matriz, a gente vai dizer que é uma matriz 2 por 3, tá? Porque ela tem duas linhas e três colunas, tá? Então, a gente diria, por exemplo, tá, que isso aqui é uma matriz 2 por 3. Geralmente é representado assim, né? Coloca um doisinho vezes, né? Um xzinho ali e o 3. O primeiro número sempre dá a quantidade de linhas, o segundo número sempre representa a quantidade de colunas, ok? A gente poderia ter, sei lá, por exemplo, a matriz, não sei, imaginem que a gente tivesse uma matriz seno de x, cosseno de x, tangente de x e secante de x, tá? Essa aqui seria também uma matriz, tá? É uma tabela, tá? Os seus elementos são elementos trigonométricos aqui, então não deixa de ser uma matriz, tá? Só que essa aqui seria uma matriz 2 por 2, né? Por quê? Porque ela tem duas linhas, né? Uma linha, duas linhas, uma coluna, duas colunas. Beleza, galera? Então, a primeira ideia de matriz é essa aqui. Aí a gente vai ver agora como é que a gente faz para representar usualmente essas matrizes, tá? Então, é comum, quando a gente tem uma matriz, a gente representar a matriz por uma letra maiúscula, tá? Então, dar o nome da matriz de uma letra maiúscula. Tipo assim, eu tenho a matriz A, certo? Então, de forma genérica, eu posso escrever uma matriz, tá? Vou colocar o nome dela aqui com A maiúsculo, né? Seria o nome da matriz, a matriz A. E os elementos dela eu posso representar com letras minúsculas, seguidas de dois índices, tá? De forma que o primeiro índice é o índice da linha, e o segundo índice representa a coluna que esse elemento tá. Então, por exemplo, o primeiro elemento aqui, na primeira coluna da primeira linha, né? Eu teria o elemento A11. O que significa esse elemento A11 para mim? Que esse primeiro cara aqui é um elemento da primeira linha na primeira coluna. Então aqui eu poderia ter, por exemplo, o elemento A12. O que significa isso? Que ele está na primeira linha na segunda coluna. Aqui eu teria o elemento A13, certo? O elemento da primeira linha na terceira coluna. Se tivesse mais um cara aqui, eu teria o elemento A14, que significa primeira linha, quarta
coluna, certo? Se tivesse mais uma linha essa matriz aqui, eu teria aqui o elemento A, 2, 1. O primeiro índice quer dizer que o primeiro índice ser 2 quer dizer que está na segunda linha, certo? Na primeira coluna. Aqui seria o elemento A, 2, 2. Aqui seria o elemento A, 2, 3. E aqui seria o elemento A, 2, 4, certo? Então, esse aqui é uma forma genérica de se escrever uma matriz, né? Então, a gente sabe a localização dos elementos através desses índices. Sempre o primeiro índice da linha e o segundo índice da coluna, beleza? Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, né? Qual é a posição dele nessa matriz aqui? Ele está na segunda linha, na segunda coluna. Então, ele seria o elemento A2, 2, beleza? Então, esse elemento 7, ele ocupa a posição 2, 2, beleza? Uma forma bem resumida de escrever uma matriz, tá? Seria a gente representar assim, a matriz A dos elementos A e J, tá? O I representa o índice da linha, o J o índice da coluna, tá? De ordem, aí depois a gente colocaria a ordem. Se fosse nesse exemplo aqui, seria uma matriz 2 por 4, tem duas linhas, 4 colunas, então 2 por 4, beleza? Então, a matriz A dos elementos A e J de ordem 2 por 4, ok? Tem algumas variações nessa representação aí, né? Tem alguns autores que colocam esse 2 por 4 aqui na frente, né? Tipo, ó, a matriz A de ordem 2 por 4 dos elementos A e J, não tem problema, tá? Então, esse aqui varia um pouquinho, às vezes, a anotação, dependendo do livro que você está usando, do autor que está escrevendo aí, beleza? Um exercício bem comum de matrizes, galera, você ter que determinar a matriz a partir de uma lei de formação, tá? E essa lei de formação depende da posição dos elementos, tá? Então, vamos fazer aí que vocês vão ter, com certeza, aí nas primeiras aulas de matriz de vocês, alguns probleminhas para vocês construírem matriz a partir de uma lei de formação, tá? Então, por exemplo, assim, determine a matriz A dos elementos A e J, né, de ordem 3 por 2, certo? Tal que os elementos A e J, tá? A e J é igual a, sei lá, pega aí 3i menos 2j, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem que pegar essa matriz aí e construir os elementos dela a partir dessa leizinha de formação aqui, beleza? Vamos ver como é que vai ficar. Então, a nossa matriz genérica, ela ficaria como? Ela ficaria alguma coisa do tipo assim. Como a matriz que está aqui, 3 por 2, quer dizer que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a nossa matriz ela vai ficar mais ou menos assim. A matriz A com os elementos. Aqui ficaria assim, o A11, tá? O A12, né? Primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Na segunda linha, então, eu vou ter o A21 e o A22. E aqui eu vou ter o A31 e aqui o A32, né? Então, ó, na primeira linha o primeiro índice sempre é 1, na segunda linha o primeiro índice sempre é 2, na terceira linha o primeiro índice sempre é 3, né? Agora olhem pelas colunas, né? O índice da coluna é o segundo, ó, na primeira coluna, ó, o segundo índice sempre é 1, e aqui, ó, na segunda coluna, o segundo índice sempre é 2, porque se trata da segunda coluna, beleza? Então, essa aqui seria a nossa matriz genérica, tá? Então, como é que a gente vai fazer para obter os elementos dessa matriz? A gente vai usar essa leizinha de formação aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar mais ou menos assim. A nossa matriz EJ, vamos colocar direto aqui, né? Vai ficar da seguinte maneira. A lei de formação diz que eu pego o índice da linha, multiplico por 3, pego o índice da coluna, multiplico por 2 e eu subtraio o primeiro do segundo. Então, vejam bem.
Nesse primeiro caso aqui, ó, eu teria quem? O índice da linha é 1, então ficaria 3 vezes 1, que dá 3, certo? O índice da coluna é 1 também, tá? Então ficaria 3 vezes 1, que dá 3, menos 2 vezes 1, que é 2, né? Então 3 menos 2 vai dar 1. Compreenderam? Vamos para o próximo aí. Quem não entendeu vai entender agora. Ó, pego o índice da linha, né? O I, que é 1 nesse caso, e vou multiplicar por 3. 3 vezes 1 dá 3, certo? Então, eu até vou colocar assim, 3 menos o índice da coluna multiplicado por 2. O índice da coluna aqui é 2, certo? Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Ficaria 3 menos 4. 3 menos 4 vai dar menos 1, né? Então, aqui já ficaria menos 1. Beleza? Aqui, ó, vou pegar o índice da linha e multiplicar por 3, ó. 3 vezes 2 vai dar 6. Menos 2 vezes 1, que dá 2. 6 menos 2 vai dar 4. Aqui, 3 vezes 2 vai dar 6. 2 vezes 2 vai dar 4. 6 menos 4 vai dar 2. Certo? Aqui na terceira, ó, 3 vezes 3, né? 3 vezes esse índice 3 vai dar 9. 2 vezes 1 dá 2. 9 menos 2 vai dar 7, né? E agora aqui, ó, 3 vezes 3, né? Esse 3 vezes esse I, que é 3. 3 vezes 3 dá 9. Menos 2 vezes 2 dá 4. 9 menos 4 dá 5, certo? Então, essa aqui seria a nossa matriz 3 por 2, tal que os elementos são dados pela lei de formação 3i menos 2j. Certo, galera? Espero que vocês tenham compreendido e a gente vai seguir nas próximas aulas aí falando de matrizes. Até mais!